Imagine estar em meio a uma tempestade na sua vida, orando, clamando, suplicando por uma resposta de Deus. E tudo o que você recebe é o mais absoluto silêncio. Nenhuma direção, nenhum sinal, nenhuma palavra. Apenas o eco da sua própria voz em uma sala vazia. Isso te soa familiar? Você já se sentiu assim? Já perguntou por que Deus se cala justamente quando você mais precisa de uma resposta? Já teve a sensação de estar completamente sozinho, mesmo crendo que Ele prometeu nunca te abandonar? E se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas sim uma forma poderosa e intencional de comunicação? E que muitas vezes é nesse silêncio que Ele está preparando as maiores transformações da sua vida? Agora, me responda. Por que Deus permanece em silêncio mesmo quando você está desesperado por uma resposta? Será que o silêncio de Deus pode ser uma resposta em si? Como identificar o que Ele está dizendo quando Ele não diz nada? A verdade é que sim, Deus fala no silêncio. E muitas vezes é nesse aparente vazio que Ele molda seu caráter, testa sua fé e te aproxima mais dele do que jamais esteve. Não ignore o silêncio de Deus. Aprenda a escutá-lo. Antes de seguirmos, quero te pedir algo importante. Se esse tema já tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal agora. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo. Você já passou por um momento onde só ouviu o silêncio de Deus? A última revelação que vamos compartilhar neste vídeo pode transformar a maneira como você enxerga a sua caminhada espiritual. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o silêncio de Deus sempre tem um propósito. Um dos exemplos mais marcantes é o de Jó. Ele perdeu tudo, seus filhos, seus bens, sua saúde, e em meio a tanta dor, o que ele ouvia de Deus? Nada. Um silêncio ensurdecedor. Mas Jó não desistiu, ele continuou crendo. E quando Deus finalmente falou, não foi com explicações, mas com perguntas que revelaram a majestade divina e colocaram tudo em perspectiva. Jó 38, 2-3. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. O silêncio de Deus não era ausência, era a preparação para uma revelação profunda. Outro exemplo poderoso é o de Jesus, momentos antes de sua crucificação. No jardim do Getsêmani, ele ora intensamente, suando gotas de sangue, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. E o que ele ouve? Silêncio. O céu parece mudo, mas mesmo assim, Jesus aceita: seja feita a tua vontade. O silêncio de Deus naquele momento era a confirmação do plano maior de redenção da humanidade. E quantas vezes na nossa vida nós estamos exatamente assim, orando por cura, por libertação, por direção, e tudo o que ouvimos é o silêncio. Mas é aí que Deus está agindo. Ele está ensinando você a confiar não apenas na resposta, mas no relacionamento. Imagine uma mulher chamada Carla, mãe solteira, 3 filhos pequenos, trabalha como diarista. Recentemente, descobriu que o filho mais velho está envolvido com drogas. Ela ora todos os dias pedindo a Deus para mudar essa situação. Mas nada muda. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. O silêncio parece gritar mais alto do que qualquer pregação. Mas o que Carla não sabe é que naquele silêncio, Deus está trabalhando no coração do filho, abrindo portas onde ela não vê, enviando pessoas certas no tempo certo. Quando finalmente a mudança vier, ela entenderá que o silêncio foi parte do processo. Muitas vezes, somos nós que fazemos tanto barulho com nossas expectativas, nossos medos e nossa impaciência, que não conseguimos perceber que o silêncio de Deus está cheio de mensagens. Ele nos pede para parar, silenciar a alma, desligar o mundo e apenas confiar.
O profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, fugiu para o deserto com medo de Jezabel. Em 1 Reis 19, Deus manda que ele fique em uma caverna. Primeiro vem um vento poderoso, depois um terremoto, depois um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. E então vem uma brisa suave. E é nela que Elias reconhece a presença de Deus. O silêncio de Deus, muitas vezes, se manifesta como essa brisa suave, discreta, mas real. E você só a ouve quando decide calar o seu interior. E agora eu te pergunto, será que você tem escutado Deus no silêncio, ou você tem reclamado por não ouvi-lo da forma que deseja? Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a ouvir no silêncio. Isso vai tocar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E lembre-se de curtir esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. A Bíblia diz em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite à meditação, é uma ordem divina. Pare, aquiete-se e reconheça que Ele é soberano. Deus trabalha no silêncio porque Ele quer que você aprenda a confiar no invisível, no inaudível, no improvável. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele é Deus. E mesmo quando está calado, Ele está no controle. Mas talvez você ainda se pergunte, por que Deus simplesmente não fala de forma direta? Por que Ele escolhe o silêncio quando poderia usar uma palavra para transformar tudo? A resposta está na fé. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele está ensinando você a confiar no que não pode ver, no que não pode tocar, no que ainda não aconteceu, mas que pela fé já é realidade. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele uma descendência incontável, mas por anos o que ele teve foi o silêncio. Nenhuma criança, nenhuma confirmação, apenas a lembrança de uma promessa e o passar do tempo. E foi nesse silêncio que a fé de Abraão foi moldada. Ele se tornou pai de muitas nações. Não porque Deus falava constantemente com ele, mas porque ele creu, mesmo quando nada fazia sentido. E é aí que entra um dos maiores segredos espirituais. Quando Deus está em silêncio, Ele está confiando em você. Sim, é isso mesmo. Ele sabe que você já tem o que precisa para continuar. Ele sabe que você pode caminhar sem ter todas as respostas. Ele quer que você use a fé que já recebeu. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você desistiu porque achou que o silêncio era rejeição? Quantas orações você interrompeu porque pensou que Deus não estava ouvindo? Mas, e se esse silêncio fosse exatamente a prova de que Ele está trabalhando algo maior, algo que você ainda não compreende? Um pastor muito respeitado no Brasil certa vez disse: Deus é o único que fala até mesmo quando está calado. E isso é verdade, porque o silêncio de Deus carrega lições profundas sobre paciência, sobre humildade, sobre renúncia e sobre perseverança. Você já se deu conta de que muitos dos milagres bíblicos aconteceram depois de longos períodos de silêncio? O povo de Israel ficou 400 anos no Egito antes da libertação com Moisés. Foram séculos sem profetas antes da chegada de João Batista e de Jesus. E cada um desses silêncios foi rompido por algo glorioso. O silêncio de Deus também é um teste. Não um teste cruel, mas um teste de amor. Ele quer saber se você o ama pelos benefícios ou pela presença, se você o busca pelas bênçãos ou por quem ele é. Quando tudo está em silêncio, o que sobra é a essência do seu relacionamento com ele. E é nesse lugar que a sua intimidade com Deus é refinada como ouro. Agora, ouça isso com atenção. Não há silêncio que Deus não transforme em testemunho.
Se você está enfrentando um tempo onde tudo parece quieto, sem respostas, sem direção, saiba que isso não é o fim. É apenas o intervalo entre a oração e o milagre. Talvez hoje você esteja como Ana, a mãe de Samuel, chorando amargamente, incompreendida até mesmo pelo sacerdote Eli. Mas foi justamente naquele silêncio, naquele clamor secreto, que Deus decidiu abrir sua madre e gerar um dos maiores profetas de Israel. O silêncio precedeu o nascimento do propósito. Ou talvez você esteja como Paulo, preso, açoitado, abandonado, e ainda assim cantando louvores à meia-noite. Porque quem aprende a confiar no silêncio, louva mesmo sem ver as portas abertas. E quando louva, mesmo no escuro, as cadeias caem. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu confio no silêncio de Deus. Essa frase pode não só edificar a sua vida, mas encorajar muitas outras pessoas que estão atravessando um vale silencioso. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de significado, cheio de amor, cheio de propósito. É nesse espaço de aparente ausência que ele sussurra as verdades mais profundas. Mas para ouvi-las, você precisa parar, precisa calar o mundo, precisa descansar no Senhor. A Bíblia diz em Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isso é o oposto do que o mundo prega. O mundo diz: faça mais, grite mais, lute mais. Deus diz: aquiete-se, confie, espere. O silêncio é onde a força do céu se manifesta de maneira mais pura. E se você está esperando uma resposta, saiba que ela virá. Talvez não no seu tempo, talvez não do seu jeito, mas ela virá. Porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e Ele jamais se atrasa. Ele chega no momento exato, nem antes nem depois, porque o tempo dele é perfeito. Quando você entender isso, o silêncio deixará de ser um peso e se tornará um presente, um espaço sagrado onde Deus te transforma antes de te responder, onde Ele te molda antes de te enviar, onde Ele te prepara para o que está por vir. E agora, se essa mensagem falou com você, eu te convido a se inscrever neste canal. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra e a alcançar mais vidas. Curta o vídeo, comente sua experiência com o silêncio de Deus e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E tem mais! Na tela final você vai encontrar vídeos com temas profundos como este. Não saia sem assistir. Eles podem ser exatamente o que o seu coração está precisando neste momento. Lembre-se, Deus não está em silêncio. Ele está te ensinando a escutar de outra forma. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.